vamos agora assistir à próxima apresentação. Eu convido a Raquel Rebelo, CEO da IFE by Abilis, para fazer a apresentação do Keep in Mind, as tendências de recursos humanos, cenários futuros e tomada de decisões com confiança. Raquel, tens aqui o comando? Não, vai ser controlado. Obrigada. Pronto, exatamente. Boa tarde a todos. Eu não vou apresentar tendências, vou fazer um wrap-up de tendências, que é uma análise, é a nossa leitura, a nossa interpretação das tendências que todos vós apresentam nos nossos eventos de aprendizagem na área de recursos humanos e nos outros eventos que nós organizamos e em todo o nosso contacto com os profissionais de recursos humanos e que recolhemos essas tendências e que o ano passado, há um ano, no Porto RH Meeting, não presencial ou híbrido, mas atrás de um ecrã estávamos a apresentar esta nossa primeira edição. Este é o segundo Keep in Mind que lançamos. Este, como vos disse, é a nossa leitura, é um documento anual, é um review anual, mas não é um review estático. É um documento dinâmico que nós vamos atualizando, que nós vamos adaptando às leituras que nós vamos tendo e às informações que nós vamos obtendo de vocês. E é isso mesmo que eu vou fazer hoje. Vou tentar integrar, foi isto que eu tive a fazer ao longo destes 2 dias, tentar integrar tanto daquilo que foi partilhado aqui por todos os profissionais nas tendências que nós já tínhamos identificado como sendo as mais marcantes e que estão a guiar a gestão e o desenvolvimento, as estratégias de gestão e desenvolvimento de pessoas nas empresas portuguesas e um pouco por todo o mundo. E há 5 eixos. O primeiro eixo é o eixo da humanização. Irene, podes passar, se faz favor. Okay. O primeiro eixo é o eixo da humanização. Há um ano atrás, nós falávamos neste primeiro eixo de cultura e sustentabilidade. E o que é que nós verificamos? Alteramos esse nome e focamos este eixo na humanização, por percebermos que a palavra sustentabilidade está muito ligada ao conceito ambiental e à parte ambiental da sustentabilidade. E por falarmos de pessoas e por nos dirigirmos a pessoas e a profissionais de gestão de pessoas, nós fomos apercebendo que a sustentabilidade, obviamente, é para ficar, não é uma tendência, mas é uma evidência, é algo que já está enraizado entre nós e tem necessariamente que acontecer, mas quando se fala de sustentabilidade ligada às organizações, nós estamos mais a falar de reforço de cultura e de humanização das equipas. E foi isso mesmo que nós fizemos. Nós recentramos esta cultura e sustentabilidade neste chapéu de humanização que tanto se falou durante estes 2 dias, sobretudo ontem. Esta humanização que ganhou corpo e que começou a tornar-se mais evidente no início do confinamento, ou durante o confinamento, o primeiro confinamento e no início da crise pandémica, onde nós tivemos todos uma preocupação maior em estarmos próximos da nossa comunidade, do nosso bairro, das nossas ruas, da nossa localidade, do nosso país. Descobrimos muitas coisas que nos passavam ao lado durante muito tempo e ganhámos essa consciência humana de que tínhamos que estar uns para os outros e ajudar a nossa comunidade e os que estavam mais próximos de nós. E foram vários os exemplos que a nível individual e a nível corporativo foram surgindo, de ações diversas que fomos todos desenvolvendo e participando, de ação e de criar relações com impacto na nossa comunidade. E esta preocupação mais humana foi trazida para dentro das organizações e nós temos vindo a sentir que esta humanização está a crescer dentro das organizações, sobretudo através do desenvolvimento de lideranças cada vez mais conscientes, lideranças que ouvem as equipas, que ouvem as pessoas, que sentem as pessoas, que estão próximas das pessoas. Lideranças que se preocupam com o bem-estar, com o equilíbrio, com o desenvolvimento das suas equipas. Lideranças empáticas, que criam relação, que olham nos olhos e que estão lá quando as equipas precisam. E há uma frase que foi partilhada, não aqui, mas na Expo RH em junho,
do CEO da Quilaba, o Sérgio Luciano, que resume e que, a meu ver, traduz muito bem o que é isto das lideranças humanizadas ou das lideranças que fomentam a humanização nas organizações e que eu quero partilhar convosco. Ele dizia que se tivesse que colocar um anúncio de recrutamento de liderança, colocaria algo do género: estamos à procura de pessoas apaixonadas por pessoas e que são especialistas em criar confiança. E esta palavra confiança foi ouvida muitas vezes ao longo destes 2 dias e é talvez a chave para a criação desta relação humana e desta humanização das nossas organizações. A confiança que está na base da mudança, da transformação, da evolução e que nestes tempos de incerteza, de medo, de angústia, de vulnerabilidade que temos vivido, é talvez aquilo que nos dá segurança e que nos dá alguma esperança para acreditarmos que vamos conseguir ultrapassar toda esta fase. E esta humanização está também ligada àquilo que nós tivemos a ouvir agora mesmo, ao crescendo da robotização e à introdução dos robôs no dia-a-dia das nossas organizações e o medo que grande parte dos nossos colaboradores, sobretudo nas áreas que serão mais impactadas, onde as funções têm menos, ou que aparentemente têm menos valor acrescentado, há uma necessidade de nos criarmos mais relevantes e esta humanização vai, com certeza, garantir esta relevância que nos vai permitir competir com os robôs. E há aqui o Gil deu-nos o exemplo mais na área industrial e há cerca de uma semana nós tivemos um evento na área do atendimento ao cliente, um evento que organizamos há vários anos, que se chama Global Contact Center. E este tema da humanização veio à baila e esteve a ser debatido e eu gostava de partilhar convosco uma das ideias que foi levantada e que acho que faz todo o sentido partilhar, que é: nós gerimos pessoas dentro das organizações, essas pessoas estão em contacto com os nossos clientes e muitas vezes nós temos receio em deixá-los ser pessoas, em deixá-los ser empáticos com o cliente, em deixá-los criar relações com o cliente e deixámos-los ou obrigámos-los a estar muito cingidos a scripts, muito agarrados a serem talvez robôs e máquinas na relação com o cliente. E não é isso que é suposto. É suposto nós deixarmos que as pessoas sejam pessoas e que os robôs sejam robôs e que os robôs estão cá para fazer tarefas que não são de valor acrescentado e as pessoas estão cá para acrescentar valor. Esta foi uma frase partilhada, não é minha, eu quero o seu dono, foi partilhada pelo Cândido Ferreira da Manpower e eu adotei esta frase e vai ser uma frase que eu vou usar várias vezes. Os robôs devem ser robôs, as pessoas devem ser pessoas e eu acho que isto encerra muito bem aqui o nosso primeiro eixo da humanização. O segundo eixo é um eixo a que nós demos o nome de Feeling Good. E que é, no fundo, todos estes eixos estão divididos, mas estão todos interligados. E vocês vão perceber que muitas das coisas estão ligadas umas às outras. Feeling Good foi o termo que nós optámos, que nós escolhemos para não nos cingirmos à questão do bem-estar, porque é muito mais do que bem-estar. Estas organizações Feeling Good surgem resultado muito também desta humanização e desta preocupação crescente com as pessoas e tem vindo a ser reforçada claramente nestes últimos tempos e exemplo disso é que inclusivamente ao nível da legislação laboral há uma preocupação do legislador em regular o direito a desligar, por exemplo, e foi algo que nós vimos que está a ser, foi falado ontem aqui, que está a ser integrado na alteração da legislação laboral, o direito a desligar provocado pela exaustão que nós temos estado a ser sujeitos pelo uso exaustivo da tecnologia. As organizações Feeling Good são organizações que assumem uma corresponsabilização entre o indivíduo e a organização no alinhamento das dimensões pessoal e profissional de cada um de nós.
São organizações preocupadas com todos aqueles temas que nós ouvimos falar aqui ao longo destes dois dias, o bem-estar físico, mas, e acima de tudo, o bem-estar mental dos nossos colaboradores de uma forma global. Mas temos sentido que nos últimos tempos tem-se dado alguma relevância ao bem-estar da saúde, à saúde mental dos líderes e ao bem-estar dos líderes. Falava-se, eu não sei se foi hoje ou ontem, já não me recordo, que tem que haver foi hoje de manhã com o Telmo, uma maior preocupação com os líderes que tiveram sujeitos a uma pressão adicional nesta fase, porque tiveram que estar lá para serem os motores da mudança e para suportarem e estarem ao lado das suas equipas. Estas organizações Feeling Good são organizações que procuram minimizar a ansiedade das suas equipas, dos seus colaboradores, criando climas de confiança. Mais uma vez, aqui o reforço da confiança. Confiar faz-nos sentir bem e nas organizações Feeling Good os nossos líderes têm que nos fazer sentir bem. Nas organizações Feeling Good, há alguns temas que são extremamente importantes para ou no desempenho dos colaboradores e na produtividade, como o sono, a alimentação, o exercício físico, têm vindo a estar cada vez mais em cima da mesa dos decisores e têm estado a ser tomadas algumas ações para realmente se trabalharem estas questões dentro das organizações Feeling Good. E nestas organizações tem havido também, já falámos disto também estes 2 dias, uma maior preocupação com a desmistificação dos problemas ligados ao burnout e ligando aqui um bocadinho àquela situação da exaustão e da saúde mental dos colaboradores. Em suma, as organizações Feeling Good são organizações que promovem e que procuram que as suas equipas sorriam mais, vivam mais, sejam divertidas e riam mais, que isso exista mais nas suas organizações. São organizações conscientes e que ouvem as suas equipas. E quando eu estava a preparar a apresentação, e fiquei muito contente porque esta ideia foi corroborada ontem por vários dos oradores que por cá passaram, porque quando nós falamos em feeling good e bem-estar, muitas vezes falamos do que eu considero as coisas giras do bem-estar. Ações engraçadas, festas, viagens, atividades nas organizações, escritórios muito bonitos, coisas que nos fazem sentir de facto bem ou que nós achamos que nos fazem sentir bem. E eu, há cerca de 2, 3 semanas, estava no carro, no trânsito, e deparei-me com um testemunho de uma colaboradora que não se identificou, e eu não sei qual é a empresa onde ela trabalha, e que a senhora estava a partilhar que na empresa lhe tinham oferecido sessões de mindfulness e de yoga, e que a senhora estava preocupada em ter comida na mesa para alimentar condignamente a sua família e ter capacidade para dar 2 refeições aos seus filhos e à sua família. E isto fez-me pensar, e tocou-me imenso, fez-me pensar que nós temos que pensar, em primeiro lugar, se o básico está assegurado para que as nossas equipas se sintam bem e que realmente haja bem-estar a esse nível. Muitas vezes nós esquecemos que, e falámos disto ontem, há muita gente com o salário mínimo, sobretudo em áreas mais industriais, em áreas da restauração, em áreas da hotelaria, em várias áreas transversais. Ontem estive à procura do número, e acho que são cerca de 20% da população portuguesa que ganha o ordenado mínimo. E quando falamos disto, temos que ter essa consciência, nós que falamos de e para as nossas pessoas, de que o básico não passa só por coisas giras, há coisas mais essenciais que se calhar temos que assegurar em primeiro lugar. E como dizia ontem o Ricardo Costa, a viagem a Punta Cana não agrada a todos. Há coisas que podem ser bastante mais importantes para cada um. E uma organização Feeling Good tem que ter essa consciência e essa capacidade de perceber e de ouvir os seus colaboradores. O terceiro eixo, demos-lhe o nome de adaptabilidade e aceleração. Aceleração já não é praticamente uma tendência agora, porque já é uma realidade, mas aqui a questão da adaptabilidade, claramente, no sentido
da necessidade de ganharmos cada vez mais e de sermos cada vez mais plásticos e ágeis para conseguirmos contribuir para o crescimento das nossas organizações e de facto têm sido competências que já eram importantes e que ganharam ainda mais importância e maior relevância nestes últimos 2 anos. E nestes últimos 2 anos e neste contexto de plasticidade e de crescimento e aceleração, surge aqui um conceito, não é bem um conceito, mas que ressurgiu neste período, que é a autoliderança. Ou seja, nós passamos aqui de uma situação, de um conforto do colaborador follow the leader para um desconforto de um colaborador autolíder, que se tornou evidente quando tivemos que encontrar novas formas de trabalhar, em que nos vimos obrigados a ganhar muito mais autonomia, a sermos capazes de tomar as nossas decisões e as nossas escolhas, independentemente daquilo que nos era pedido para fazer, porque o turbilhão de coisas a acontecer era tão grande que isso foi uma das realidades e foi uma das coisas boas que esta pandemia nos trouxe, foi este ganhar da autonomia dos nossos colaboradores. Mas isto só foi possível, mais uma vez, porque as lideranças também deram espaço para que isto acontecesse. E as lideranças perceberam que os métodos de gestão das suas equipas, baseados essencialmente no controlo do trabalho que as equipas estavam a realizar, não funcionava numa situação sobretudo de trabalho à distância e tinham que atuar em cooperação e comunicar cada vez mais e dar muito mais autonomia, muito mais espaço a que as equipas pudessem emergir. E isto foi possível com a criação de, mais uma vez, uma cultura de confiança e, mais uma vez, manifestar essa confiança nas suas equipas, dando-lhes espaço para que elas pudessem aprender, errando, crescendo e se desenvolvendo. O quarto eixo que nós identificámos e que foi falado esta manhã muito é o sermos eternos aprendizes, o lifelong learning. Nós lançámos um hashtag há uns meses atrás, penso que em junho. Tenho que beber água, peço desculpa. Mas senão não consigo continuar a falar. Como estava a dizer, nós lançámos um hashtag em junho passado, a que demos o nome de Aprender com Orgulho. E lançámos este hashtag porque temos noção de que realmente a aprendizagem ao longo da vida é uma realidade e, como dizia a Cristina do Banco de Portugal esta manhã, é uma realidade que acontece naturalmente, mas eu acho que só agora é que nós estamos a ter mais consciência dessa necessidade e a tornarmos mais visível essa necessidade de aprendermos ao longo da vida. E nós criamos este hashtag para que as pessoas possam afirmar publicamente que estão a aprender e a ter orgulho nisso, porque eu acho que durante algum tempo não era bem visto. Se nós estamos a aprender é porque não sabemos. E se estamos numa determinada fase da nossa vida, nós já temos que saber. E isso não era um orgulho. E nós fizemos questão de lançar este hashtag e se vocês estiverem atentos a tudo aquilo que nós publicamos, nós usamos o hashtag Aprender com Orgulho e lançamos o desafio a que vocês o façam também, para que ganhemos aqui uma comunidade de pessoas orgulhosas em aprender e que consigamos fomentar aqui uma vontade maior nas nossas equipas em aprender. Para nós aprendermos e para termos mais vontade de aprender e continuar a aprender, é fundamental aprendermos como é que nós conseguimos potenciar a aprendizagem. E aí a neurociência é chave. A neurociência é muito importante para nós aprendermos como é que nós conseguimos estimular cada vez mais a nossa aprendizagem. E claramente aqui a emoção e as emoções são a chave. Por isso mesmo nós temos que criar ambientes assentes na confiança, mais uma vez, e na curiosidade. Nós temos que conseguir despertar a curiosidade dos nossos colaboradores para que eles continuem a querer aprender e para que eles queiram ir mais além naquilo que fazem e naquilo que sabem.
A aprendizagem é tanto maior quanto mais divertida e mais entusiasmante for a experiência de aprendizagem. Isso é uma das coisas que a neurociência também nos diz e que nós aprendemos muito e muito bem com os outros. Estes momentos de partilha que nós proporcionamos com estes eventos são momentos excelentes para aprendermos uns com os outros, mas a aprendizagem colaborativa nas nossas organizações são excelentes momentos, como falávamos esta manhã, as comunidades de partilha, as comunidades de aprendizagem, os espaços de colaboração, onde nós podemos colocar dúvidas, onde nós podemos partilhar as nossas dores, as nossas experiências, os nossos sucessos, são sem dúvida excelentes momentos para aprendermos. Mas ao mesmo tempo nós aprendemos muito sozinhos, informalmente, mais formalmente, mas aprendemos muito sozinhos. E por isso mesmo devemos fomentar esses mecanismos de autoaprendizagem e, mais uma vez, estimular os colaboradores a ter curiosidade para eles próprios serem aprendizes e autodidatas em muitas das coisas. Aprendemos claramente de formas diferentes, todos nós, cada um responde a um estímulo diferente e temos que estar preparados para manter viva esta vontade de aprender. O conhecimento é cada vez mais dinâmico e cada um de nós tem que perceber que competências é que precisa de desenvolver, tem que identificar que competências é que precisa de aperfeiçoar e tem que antecipar aquilo que vai necessitar para manter a sua relevância e para conseguir competir com os tais robôs que tanto nos assustam e que, dizem os entendidos, vão roubar, e passa a expressão, não é roubar, mas vão aniquilar cerca de 30% dos postos de trabalho que existem atualmente e compete-nos a nós conseguir ganhar valor acrescentado e trazer valor acrescentado com estas competências que nós temos que desenvolver deste nosso lado humano e nesta nossa diferenciação. E compete às empresas facilitar e colocar todos os meios que sejam possíveis para facilitar esta formação e este desenvolvimento dos seus talentos. O quinto e último eixo de desenvolvimento que nós identificamos é os modelos híbridos. Modelos híbridos de trabalho aqui mais focados nesta área do trabalho claramente e que já foram falados ao longo destes 2 dias tantas vezes. Foi talvez o eixo que mais foi reforçado ou que saiu reforçado nestes últimos meses. Peço desculpa, deve estar o ar seco, eu não consigo. Estes modelos híbridos foram os que mais saíram reforçados nos últimos meses. Eles surgiram, já falamos isso hoje, pelo potencial que a tecnologia nos trouxe, ou seja, foi a tecnologia que permitiu claramente o surgimento ou a disseminação destes modelos de uma forma transversal nas nossas organizações. E eles surgem sobretudo para simplificar o nosso cotidiano e porque são flexíveis e nos trazem comodidade neste alinhamento entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional e podem mesmo, em vez de modelos híbridos, serem chamados de modelos flexíveis, como dizia a Nair esta manhã, a Nair Barbosa da Farfetch. Os ambientes virtuais, nos vários quadrantes da atividade de recursos humanos, quer na identificação de talento, nos processos de recrutamento, no acolhimento de novos colaboradores, na formação, na relação com clientes, na relação entre colaboradores, no trabalho do dia-a-dia, vieram para ficar, são uma realidade, não vão ser passageiros de todo, porque de facto são uma opção win-win, uma opção para o negócio e uma opção para nós, colaboradores. Mas não há um modelo universal para estes modelos, ou seja, cada organização tem que ser capaz de construir e de customizar o seu próprio modelo, definindo aquilo que funciona para os seus colaboradores e para o seu negócio. Mas, acima de tudo, compete a cada organização ser capaz de reinventar a experiência do colaborador neste contexto híbrido de trabalho. Não é fácil. Tivemos a ver alguns exemplos a nível de escritório, no presencial, surpreender e reinventar a experiência do nosso colaborador é mais simples,
no online não é tão simples e nós temos de ser capazes de perceber de que forma é que nós conseguimos dar igual visibilidade às pessoas que estão online, que estão a trabalhar remotamente, com as pessoas que estão a trabalhar presencialmente. E há tecnologias que o permitem e que o facilitam. E naquele evento que eu estava a falar há pouco dos contact centers, houve uma empresa que fez uma apresentação remota e que, esta empresa é fornecedora de headsets e de câmaras de webcams, e com um sistema mais robusto de som e de imagem, ele conseguiu mostrar que se consegue dar muito mais visibilidade, inclusivamente à parte da comunicação não verbal, que é tão importante quando nós comunicamos uns com os outros e que fica tão limitada quando nós estamos atrás de um ecrã de computador, e ele mostrou que com esse sistema consegue recuar do ecrã, consegue andar pela sala, consegue interagir com as mãos, com o corpo, e isso é muito importante nós conseguirmos, nestes novos modelos de trabalho, conseguir facilitar aos nossos colaboradores, quer quando estão nos escritórios, quer quando estão a trabalhar remotamente. E claramente já falei isto, a necessidade de repensarmos os nossos escritórios como pontos de conexão, e esta palavra também já foi usada hoje, de conexão entre o líder e as equipas, e entre as equipas entre si. Penso que isto é muito importante. E quase a terminar, estes modelos híbridos trazem-nos, de facto, muitas oportunidades e alguns desafios. Oportunidades, sobretudo, porque nos alargam a possibilidade de nós identificarmos talentos e de integrarmos talentos diferentes nas nossas equipas, com perfis muito diferentes e espalhados um bocadinho por todo o mundo, inclusivamente colaboradores nómadas que trabalham em diferentes geografias, mas também, ao mesmo tempo, este mercado global de talento nos traz grandes desafios, porque se em alguns setores onde já é difícil identificar talentos em Portugal, este alargamento do mercado de talento vai-nos obrigar a competir com empresas de maior dimensão, com empresas mais atrativas, mais sexys para os colaboradores, que pagam mais, e isso está-se a tornar também já um grande desafio para todos os gestores de recursos humanos. E, por último, um grande desafio que estes modelos híbridos e que estas novas formas de trabalhar nos trazem é claramente, mais uma vez, as lideranças. Mais uma vez, nós temos que ser capazes de desenvolver os nossos líderes para serem capazes de gerir e de inspirar os seus colaboradores nestes ambientes virtuais e nesta dualidade entre o presencial e o virtual, com equipas mistas, com equipas em diferentes geografias, com diferentes nacionalidades, e isso é, sem dúvida, um desafio. Mas, de qualquer forma, estes modelos, na minha opinião e na nossa opinião, vêm para ficar. E é isto. São 5 estes eixos. Nós vamos continuar a acompanhar aquilo que de bom ou de melhor se faz na gestão das pessoas em Portugal, e por alturas da Expo RH, em março de 2022, já como Abilis Portugal, iremos apresentar-vos o Keep in Mind 2022. Muito obrigada. Não sei se tem questões. Não, pode ficar. Não há nenhuma questão, mas há uma série de comentários, para além dos parabéns e aqui de muito interessante, e obrigada pela partilha. Também indicam que foi uma excelente partilha e um conteúdo muito humano. Foi brutal. Oferecer tendências e não responder às necessidades não é gerir pessoas. Excelente insight. Muito bem, parabéns, sem dúvida, grandes verdades, muito interessante, excelente partilha. A Maria Graça coloca aqui uma questão, mas não é uma questão, é uma reflexão para fazermos. Excelente alerta para a realidade concreta. Investe-se muito tempo a falar de 20 e pouco % dos trabalhadores das empresas a quem estas práticas, as práticas que tu referiste há pouco, podem de facto impactar, mas quanto do nosso tempo é investido a pensar nos restantes, que são a maioria.
Muito bem, muito da realidade deve ser gerir emoções, necessidades básicas em muitos casos e não gifts presentes, não é? Excelente, revejo-me muito na vossa partilha, excelente, parabéns. São estes os comentários, não há questões, mas há muitos comentários. Muito obrigada a todos. Obrigada, Raquel, pela partilha.